Olá pessoal, Canal Brasil Notícias chegando, trazendo mais informações para vocês. E olha, as coisas andam meio complexas, ou melhor, complexas e desconfortáveis no governo Lula. Essa última viagem de Lula à Rússia e à China tem causado muito desconforto, né? A gente tem, no primeiro momento, a Advocacia Geral da União pedindo, né, ordenando que redes sociais apaguem, retirem vídeos, né, que eles dizem que divulgam informações inverídicas sobre a viagem de Lula na China, né, o que já causou novamente outro mal-estar. E aí a gente tem também o episódio da China, onde Janja acaba entrando, toma a palavra no momento que não deveria tomar a palavra. E não é por questão de ser mulher ou não. É porque o momento não era propício, na verdade, para ninguém, além do presidente da República naquele, né? E o assunto, enfim, enfim, vocês entenderam. Bom, a questão é que esse episódio envolvendo a primeira-dama acabou gerando uma repercussão muito grande. Primeiro, porque gerou desconforto de Janja falar sobre um assunto com o Xi Jinping que acabou soando como uma crítica, né, ao presidente chinês, né? Criticou a plataforma, praticamente só faltou dizer o senhor está colaborando, né, com a direita no Brasil, enfim, por conta do TikTok. E aí isso gerou um mal-estar. A gente viu que a própria primeira-dama da China, a mulher do Xi Jinping, ela mesma se sentiu desconfortável com a atuação da Janja. Então você vê que isso não tem nada a ver com a tal da misó, né? O machique, tanto estão tentando trazer aí como se fosse esse tipo de fato. Não, gente, existe momento para tudo. E quando você faz uma coisa fora do momento, você acaba gerando uma situação constrangedora, que foi o caso que aconteceu aqui. Bom, e aí, enfim, saiu-se o negócio, Lula ficou irritado, né, porque houve o vazamento dessa situação, alguém divulgou à imprensa, né? E houve críticas, houve reclamações, e Lula ficou chateado, irritou-se, né? Bom, na volta para casa, olha isso aqui. Ministros exibem celulares a Lula depois de vazamento sobre Janja. Gente, olha ao ponto, né, que chegou-se. Quer dizer, os ministros tendo que pegar seus telefones pessoais, ou de trabalho, mas ainda assim são pessoais, né, são deles, e terem que provar para Lula, olha, nós não fizemos isso. Gente, isso mostra que há uma desconfiança dentro do governo, uma instabilidade na confiança dentro do governo Lula. É todo mundo olhando por cima dos ombros, e isso não é legal dentro de um governo, porque inclusive tem até um camarada nessa matéria aqui, dos ministros de Lula, que é o suspeito de ter vazado. Inclusive ele ficou na moita. Mas vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Não esquece, na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você patrocinar o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Se você não puder ajudar, colabore compartilhando, que a gente agradece. Olha a matéria. Ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreram a uma medida inusitada para provar fidelidade ao petista depois do vazamento de informações sobre a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. O portal Metrópolis divulgou as informações nesta quinta-feira, 15. Ainda durante o voo de retorno da China, alguns deles sacaram celulares e ofereceram espontaneamente aos aparelhos a Lula como forma de mostrar que não repassaram nada à imprensa. Carlos Fávaro, da Agricultura, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, lideraram o movimento. Lula, no entanto, recusou-se a checar qualquer aparelho e demonstrou desconforto com a situação. Outros integrantes do governo, como Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Silvio Costa Filho,
de portos e aeroportos lembraram que sequer estavam presentes no jantar. Olha, a irritação de Lula deixou os caras com medo de perderem o emprego. Pra gente ver esse cenário aqui que nós estamos vendo, essa coisa de ministros pegarem seus celulares e espontaneamente, e aí vamos lá deixar bem claro, né, para depois não dizer que a gente tá com desinformação, Lula não pediu os celulares, pelo menos o que diz a matéria, Lula não pediu os celulares, mas a iniciativa vem dos ministros. Isso mostra um certo temor, um certo medo, uma certa preocupação, né? Não sei, nós não sabemos exatamente quais foram as palavras que Lula usou no momento da bronca, quando ele chama os ministros ali e questiona quem foi o camarada ao dedo duro, né? Então a gente não sabe exatamente quais foram as ameaças, se é que houve alguma, né? Tipo, vou descobrir quem foi, se eu descobrir vou mandar embora, não sei. Enfim, a questão é que alguma coisa aconteceu que preocupou esses ministros ao ponto, gente, de eles pegarem os próprios celulares e entregarem. Bom, mas não acaba por aqui, gente. Peraí, tem mais. Fica aí. Rui Costa, presta atenção agora. Rui Costa, ministro da Casa Civil, não se manifestou. De acordo com o Metrópolis, nos bastidores, ele é visto por auxiliares como um dos possíveis autores do vazamento. Pois é, gente. Ele foi um dos que ficou quietinho lá, falou assim, rapaz, já que Lula não quer, eu vou ficar no meu canto quieto, não vou mostrar não também. Ele disse que não se manifestou. E aí tem rumores, a boca pequena, alguém diz por aí que ele pode ser um dos autores. Gente, será que Rui Costa faria isso com o companheiro Lula? O episódio reacendeu alerta dentro do governo sobre vazamentos à imprensa. Desde janeiro, Sidônio Palmeira, chefe da Secretaria de Comunicação, tenta conter o hábito de ministro e assessores de fornecerem informações sobre anonimato. A tensão começou na China quando Lula reagiu publicamente à reportagem da colunista Andréa Saad no G1, que revelou o suposto constrangimento causado por Janja ao questionar Xi Jinping sobre a atuação do TikTok. Segundo ministros presentes no jantar, Janja teria criticado o algoritmo do aplicativo diante do líder comunista, alegando que a plataforma favorece conteúdos de direita. Olha aí, jornalistas do G1, olha só, jornalistas do G1 relataram que o comentário deixou Xi Jinping visivelmente constrangido. E é aí, gente, que entra aquela fala que eu disse, não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com postura, saber a hora certa de falar e o que falar e quando se falar. No caso aqui, Janja, ela não teve essa... vamos dizer assim, ela não teve essa percepção, né? Só que aí estão tentando trazer para um outro lado, né? Enfim, mas... Em resposta, o líder afirmou que o Brasil tem liberdade para banir ou regulamentar o TikTok, se assim o desejar. A CNN Brasil já atribuiu a uma amplificação da misoginia, o mal-estar causado por sua fala. Para ela, há machismo e misoginia da parte de quem presenciou a reunião e repassou de maneira distorcida o que aconteceu. Então nós temos um problema, né? Porque aqui, se realmente ela está certa, significa que o governo Lula não está, né, cumprindo com o que prometeu nesse quesito, né, de igualdade. Né, culparam tanto o governo anterior por ter pessoas que tinham um certo comportamento e a gente vê esse comportamento no governo Lula, né? Se é que ela tá certa, né? Mas enfim, gente, tá aí a matéria, né? Tá aí a matéria. Fica evidente, né? Aí um desconforto muito grande dentro da equipe de Lula. Imagina só, você tá dentro de uma equipe ministerial em que ministros são obrigados, se sentem, né, obrigados ou na obrigação de estenderem seus celulares para provarem ao presidente da República que eles não fizeram um determinado ato,
a coisa não anda boa mesmo dentro desse governo, né? Enfim, e aí você tem a questão agora também ao mesmo tempo Você tem também o problema da desconfiança. Você vê como o negócio está crescente, a desconfiança, né? Eles dizem nos bastidores uma desconfiança em cima do Rui Costa. Agora imagina só se Rui Costa for o responsável pelo vazamento. E aí fica a grande pergunta: Rui Costa é o que Janja disse? E aí, né? Mas enfim. Bom, gente, para finalizar, vamos para os comentários. Você que gosta de comentar, deixar o seu ponto de vista nas matérias, não esqueça, deixa aqui também o seu e a gente vai ler o seu comentário aqui no final de cada vídeo, tá? Jocineia, bom dia, Jô. Lembrando que a nossa live hoje caiu pela metade, gente. Eu não consegui trazer a live toda hoje, né? Mas tudo bem. Jô comentando aqui, bom dia, todo mundo falando da Virgínia e se esquecendo do rombo do INSS. Pois é, né? A esquerda tá tentando focar ali nas bets para fugir da ideia do INSS. Bom, para mim, gente, eu trouxe até uma matéria sobre isso hoje, mas eu não... É um assunto das bets que não me... Nesse momento... Foi mais um escândalo do governo Lula, né? Foi mais um escândalo, só que já amenizou agora. O governo promove apagão de dados, lobista quer depor a CPI das bets, descrédito do Congresso em Lula. E aí tem essa... Você vê que... né? Aí você vê que... Interessante. Vou responder aqui a Jô. Deixa eu responder aqui, Jô, pra você, querida. Pronto. Bem lembrado, Jô. Tá aí, querida, né? É interessante aí a gente... avaliar esse detalhe que ela trouxe aí, né? Enfim, e aí você vê que coisa, né? A coisa não anda boa de uma forma tão... Cadê aqui, Fagundes? Cadê o botão aqui? Aqui, pronto. Anda tão né, que até o próprio Congresso, nessa matéria que a gente mostra que o Congresso também não tem uma confiança na governabilidade do governo Lula sobre a questão da meta fiscal, né? Enfim, deixa eu ir para a próxima matéria aqui, comentário. Deixa eu ver. Alexandre comentou aqui, comentário antigo, né? Lula tá gaga. Ele comentou aqui no vídeo. Lula volta a despachar do Planalto. Tá aí, marcado o comentário. Obrigado, Alexandre. E mais um pra gente finalizar. Rosas Petúnia também comentou aqui, antigo, né? Não vai, risos. Colocou ela aqui, né? Não vai não, mas não vai não, né? PEC para limitar poderes do STF entra em pauta no Senado, né? E aí a gente viu que a PEC desceu para a Câmara dos Deputados e simplesmente esqueceram dela. Bom, gente, finalizando aqui o nosso vídeo, né? Tá aí. Não esqueça de compartilhar, de comentar e deixar o seu ponto de vista, belezinha? Até o próximo vídeo.